Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar realmente começando com as páginas natalinas, porque semana passada foi apenas um pequeno deslize. Eu não pretendia fazer uma página natalina, mas acabou acontecendo. Mas essa semana a gente vai começar com elas, então vão ser 2 páginas natalinas. E depois a gente só vai ter vídeo lá para dia 8, eu acho. Tirando a primeira quarta-feira do ano, né, vai ser o dia 1, vai ser a segunda quarta-feira. Aí a gente vai voltar a ter vídeo normal. Que esse ano eu fiquei meio enrolada, acabou que não teve tantos vídeos em dezembro. Mas tudo bem, tô me organizando aqui, vai dar tudo certo. Bom, e hoje, ao contrário da semana passada, eu planejei bem esse vídeo. Eu já sabia que eu queria fazer esse desenho faz semanas já. Que são desenhos que eu faço todo Natal. Então já faz, acho que 4 natais que eu desenho sério, assim, né? Mais profissionalmente mesmo, treinando. E com sketchbook e tal. E esses últimos 4 natais, no primeiro não foi tanto. No primeiro eu fiz uma folha só. E eu desenhei o personagem de Expresso Polar. Depois disso virou tipo uma tradição. Então todo ano eu desenho personagens de filmes que eu gosto muito de assistir. Porque eu assisto alguns filmes clássicos. Eu não sou muito fã de romance de Natal. Eu vou assistir alguns, mas meus favoritos não vão ser esses. Então vai ser os que eu assistia desde que eu era criança e assisto até hoje. Todo ano eu assisto esses mesmos filmes. Que no caso, nessa folha eu vou desenhar Expresso Polar. Então vai ser o condutor do trem ali em cima. Depois disso eu também fiz o Guizo, né, que é um símbolo importante do filme. Fiz também um Natal muito, muito louco. Então o boneco de neve ali na direita é desse filme. E vai ter um presunto, acreditem se quiser, um presunto, que também é uma parte do filme que eu acho muito engraçada. Então, coloquei ele ali porque eu acho um símbolo do filme. Esse aí é de Klaus, né? Então é o Jasper. E não coube, eu acho que muitos outros desenhos de filme nessa folha aí. Então, na folha da semana que vem, ainda vai sobrar alguns pra eu fazer. Porque eu queria fazer outros personagens desses filmes e eu acabei não conseguindo encaixar nessa folha. Acabou indo pra próxima. Então, vai ter mais desenho desses mesmos filmes, mas vai ter também alguns desenhos novos. E apesar de eu não ter conseguido necessariamente encaixar esses outros personagens, essas outras coisas desses filmes nessa folha, sobrou alguns espaços que não dava pra desenhar nada importante desses filmes, mas eu consegui encaixar algumas coisas que eu considero natalinas que eu gosto de desenhar. Que foi biscoito de gengibre, que eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante. Também desenhei um chocotone ali no canto, que eu desenhei o ano passado e eu achei que ficou tão bonitinho que eu quis desenhar de novo esse ano. Apesar de eu ter gostado mais de como ficou do ano passado do que o desse ano. Então, teve isso aí também. E lá em cima, eu eu escrevi uma frase que eu gosto bastante do Expresso Polar, que eu acho que nos últimos 4 anos eu escrevi ela também no sketchbook, porque eu acho ela realmente muito bonita. E aí eu fiz uma bordinha em volta dela decorada, que eu achei que ficou uma gracinha. Eu acho, inclusive, que eu não gravei essa parte passando o nanquim em cima dessas letras, mas vai estar no resultado final. E um dos motivos pelo qual eu desenho essas coisas todos os anos é porque eu gosto de ver minha evolução. Que é bem perceptível, né? Porque de um ano pro outro tem alguma coisinha sempre que dá uma melhorada, ainda bem. Então, assim que eu terminei de desenhar tudo isso, por exemplo, eu já peguei meus 2 sketchbooks antigos, porque um deles eu demorei 2 anos, né? Então teve 2 desenhos de Natal nele. E no outro teve uma folha, e aí eu comparo todas elas para ver a evolução realmente. Eu acho que quando eu for postar esses desenhos nas minhas redes sociais, então no Instagram e eu acho que no Blue Sky, eu vou ver se eu lembro. Pode ser que eu não lembre, porque acontece muito. Mas vou ver se eu lembro de postar essas fotos dos anos passados, para vocês também poderem comparar comigo. Que é algo que eu gosto bastante de fazer. Eu não sei se vocês fazem também, mas eu gosto bastante. Quando eu tô sentindo que o meu desenho não tá fluindo e não tá bonito, eu volto para algum desenho anterior e eu dou uma comparada de como eu evoluí. Sempre me dá uma motivaçãozinha a mais, então não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre acabo fazendo. Esse ano eu também mudei algumas coisinhas dessas folhas de Natal. Foram 2 coisas em específico. A primeira foi que eu fiz menos folhas, né? Ano passado eu fiz uma folha para cada um dos filmes que eu gosto bastante, né? Então, Expresso Polar, Natal Muito Muito Louco e Klaus. E depois eu ainda fiz uma folha geral para coisas de Natal no geral mesmo.
Esse ano eu resolvi resumir tudo isso, né? Porque nunca que ia dar tempo de fazer tudo. E resumir numas 2 folhas só. Então essa foi uma das diferenças. E a outra diferença foi que algumas coisas eu fiz um pouquinho mais no meu estilo. Por exemplo, o boneco de neve que eu desenhei ali, eu meio que fiz o rosto dele diferente do que é no filme. Porque no filme, eu acho o rosto um pouquinho assustador. Tanto que tem uma cena que o boneco parece mesmo assustador e eles levam um susto com ele. E aí eu quis deixar um pouquinho mais fofo, um pouquinho mais pro meu estilo. Outra coisa que eu mudei foi o rosto do Kevin, de Esqueceram de Mim, que inclusive eu realmente esqueci dele porque eu não citei ele lá no começo dos filmes que eu desenhei na folha. Mas acreditem, Esqueceram de Mim foi um dos filmes que eu fiz nessa folha também. E ano passado eu tinha desenhado ele com aquela pose clássica, né, que é soltando aquele grito com as mãos no rosto. Mas esse ano eu quis fazer diferente, eu vi essa imagem dele de pé com os secadores na mão. E aí eu decidi fazer ela. Foi um pouquinho difícil ali entender como é que eu ia fazer o rosto dele. Não ficou exatamente igual ao ator, mas eu também não queria que ficasse muito realista, então eu achei que coube bem no meu estilo. E eu gosto quando tem um equilíbrio entre parecer com um ator, mas não ser realista. E também não ser um personagem que você nunca vai conseguir lembrar ou reconhecer quem é, né? Então eu achei que ficou bom. Um dos meus favoritos, inclusive, da Folha, foi o condutor do Expresso Polar, que eu achei que do ano passado pra cá eu evolui bastante nele. Então fiquei bem feliz com o resultado dele mesmo. E outra coisa que eu queria comentar foi o quanto a pintura minha acho que evoluiu do ano passado pra cá, porque eu tava comparando, né, os do ano passado com esses. E eu acho que o ponto principal, que eu fiquei bem contente que eu reparei, foi parecer mais limpo. Porque ano passado eu tive a impressão que eu não esperava secar a tinta 100% do nanquim e eu passava a aquarela por cima. E parecia que levava um pouco da tinta, né, do nanquim e ficava meio borrado. Esse ano eu tive bastante paciência com isso. Então eu achei que ficou uma linha mais limpa mesmo. E a minha line art, que eu acho que evoluiu do ano passado pra cá, com eu agora fazendo essas 2 line art, então eu achei que ficou muito bom. E eu tô agora fazendo esse método, né, que eu passo a aquarela e mesmo que eu não cheguei no tom certo, eu chego nele com um lápis mesmo, porque a base já tá ali, então é só eu passar o lápis clarinho por cima que eu consigo achar o tom que eu quero, geralmente. Então, tô bem contente com o resultado mesmo da pintura disso aí. Acho que mais contente com o resultado da pintura do que com os próprios desenhos. Eu não sei se é porque eu tava me divertindo bastante fazendo desenho de Natal, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Que inclusive agora que eu tô numa pausa, né, eu já gravei todos os vídeos que eu tinha que gravar para esse ano e o primeiro do ano que vem. Eu tô desenhando um pouquinho pra mim mesma, eu tô fazendo outros desenhos de Natal, só pra mim. Vamos ver se dá certo, eu comecei fazendo isso hoje. Então, um deles já tá o sketch pronto. Eu não fiz no sketchbook, na verdade, eu fiz num papelzinho separado, porque eu tô planejando colocar em cima da minha mesa, né? Então, vou ver se fica bom. Se ficar bom, eu vou postar provavelmente no Instagram, no Blue Sky ou nos dois. Mas isso se eu conseguir arranjar tempo pra finalizar eles, porque fim de ano, né, época de comprar presente e sair, então tá meio dificilzinho. Mas se eu conseguir terminar eles ainda esse ano, eu posto pra vocês depois. Agora vamos falar do contrário. Comparado com esses de Natal, o desenho que eu fiz pra primeira página do sketchbook do ano, esse foi triste, vou dizer pra vocês, porque como eu tava todo no tema Natal, eu já sabia o que eu ia fazer, né? Bem simples, o tema Natal você não tem como fugir muito das coisas. Mas quando eu cheguei na primeira folha do ano e já tinha passado o ano novo, então não podia fazer uma página muito temática no ano novo, já tinha passado o Natal, eu não sabia o que eu ia desenhar nela. Porque eu ainda queria que representasse que mudou o ano, né? Então eu escrevi 2025 lá. Mas foi muito difícil decidir o que eu ia desenhar ali e eu fiquei dias quebrando a cabeça só pra saber o que eu ia desenhar. Então, ali foi triste. Mas ainda bem que essas de Natal mesmo não deu trabalho pra mim adivinhar o que eu ia fazer. Se bem que essa aí foi fácil, mas a que eu fiz, que vai ser o próximo vídeo, eu fiquei bem indecisa. Mas tá tudo certo no final, então é isso que importa. Bom, voltando aí pra folha, eu tava terminando de pintar o boneco de neve, né? E ele eu tive que ter paciência, porque esse tom que eu pintei ele, teve que ser muito aguado. Porque ele já é branco. A minha folha branca eu poderia ter deixado, né, sem pintar.
mas eu tenho a impressão que fica inacabado, então eu gosto sempre de pintar com algum tomzinho que tem um fundinho bege. Só que se for muito bege, ele vai ficar, obviamente, bege. Então eu gosto de passar um tom bem aguado ali mesmo, bem com pouca cor, mas só pra dar pra saber que ele realmente foi 100% colorido. E aí eu tive que esperar muito tempo pra aquilo ali secar. Foi 3 vidas inteiras, só pra não acontecer nenhum desastre e não ficar nada manchado. Então tive que exercer realmente muita paciência nessa folha. Outro lugar que eu fiz isso foi nesse presunto aí. Foi o mesmo tom que eu usei. E uma outra coisa que eu fiz um pouquinho diferente dessa vez foi o sino ali. Eu tive a impressão que eu gostei mais desse ano do que do ano passado. Ano passado eu pintei ele 100% de lápis de cor, porque a folha do Expresso Polar eu pintei ela inteira de lápis de cor. Então eu achei que a desse ano ficou um pouquinho melhor. Não fiquei ainda 100% satisfeita, porque eu queria muito aprender ainda a pintar reflexo metálico, né? Luz, sombra, esse tipo de coisa. Mas eu ainda tô bem longe de aprender isso aí, porque isso pende mais pro realismo, que é algo que eu tenho dificuldade, né? Não é necessariamente meu foco também, então não é algo que eu treino muito. Eu quero aprender sim, mas não é o meu foco. Mas o resultado já me agradou bastante, já melhorei bastante do ano passado pra cá, que me deixa bem feliz mesmo. Mas não adianta, da folha inteira meu favorito foi o condutor. Não tem jeito, eu gostei muito de desenhar ele. Inclusive, não sei se vocês separaram lá no começo. Eu comecei desenhando ele e começou parecendo muito esquisito, porque eu não foquei muito no formato do rosto. Eu tava focando mais nos elementos do rosto, né? Então nariz, olho, boca. E aí depois que eu fui formar o rosto em volta disso, eu acho que foi uma boa decisão, porque achei que ficou bem simétrico e bem proporcional à cabeça. Que é o que às vezes eu tenho dificuldade. Às vezes eu costumo fazer primeiro, realmente, olho, nariz, boca, antes do formato do rosto. E dessa vez deu bem certo. Então, fiquei feliz com esse resultado aí. Mas, com certeza, é meu favorito. Eu tive, obviamente, que passar um lápis por cima, porque esse tom de azul não era o tom de azul da roupa dele. Inclusive, foi o mesmo azul que eu usei ali pra pintar o Jasper de Klaus. Só que era ainda mais escuro que a roupa dele, então eu tive que passar um lápis bem escuro mesmo por cima pra conseguir resolver isso aí. Mas não adianta, da folha inteira, ele com certeza é o meu favorito. Mas também já faz 4 anos que eu desenho ele, né? Uma hora eu ia ter que gostar bastante mesmo do resultado. Espero, inclusive, que ano que vem eu goste mais ainda. Bom, depois de ter terminado ele ali, eu vou pintar esse sino. Eu comecei com um cinza bem clarinho, depois eu fui adicionando os mais escuros na beirada, pra parecer que a luz batia ali no meio. Que, assim, eu não tenho ideia do que eu tava fazendo ali, mas eu achei que ficou bom e já era o suficiente. Ali vocês viram que eu dei uma pausinha pra eu continuar uns detalhes no boneco de neve enquanto aquilo lá secava. E eu voltei ali e confiei no lápis pra ainda entregar o restante do resultado. Mas ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!